Olá, meus amigos. A ideia hoje é comentar de um fato que eu acho que quase ninguém está acostumado a ver. Indisciplina dos alunos, indisciplina na sala de aula. Marilda, é uma coisa rara de se ver, não é? É brincadeira, né, Roberto? Eu acho que o problema não é nem a disciplina ou a indisciplina. Para mim, a confusão de tudo isso é que os adultos, ou muitos adultos, perderam a mão. Então, não estabelecem mais os limites do que pode, do que não pode, até onde pode, o que não pode, né? Com limites, com conversa. Então, tudo virou um balaio de gato, porque todo Mas mundo faz o traduz que para mim. quer, quando quer e onde quer. Nós estamos falando de pais, especificamente. Principalmente dos pais. Os adultos perderam a mão e é claro que os filhos têm escola. Então, se o adulto perde mão e não percebe no pai e na mãe, não é um limite, mas uma marca do que pode e o que não pode, é muito bem estabelecido, ele se perde também, ele não tem referência, não é que ele se perde, ele não tem a referência. E a criança, o adolescente, ele precisa da referência. A gente pode dizer que não, Verdade. mas isso é fundamental. Então, como os adultos muitas vezes acabam confundindo, porque acham que dizer não para a criança é sinônimo da criança entender que não será amada, ou que eles adultos não serão amados porque dizem não, ou ao contrário, só dizem não sem explicação, que também não está correto. Às vezes é necessário, ou muitas vezes é necessário, uma explicação sim e uma conversa. Quando o diálogo esgota, é o adulto que dá o ponto de referência. Então, Sim. vai fazer, né? Nessa, Resumindo. nessa linha, concordo com tudo que você disse, eu acho que é por aí sim, e falta muito parâmetro. Não digo nem que é só para os pais, é para a sociedade de maneira geral, né? Os grupos podem falar o que quiser, você fala mal da política que o outro, porque acredita diferente, você fala mal do futebol porque o outro tem uma outra torcida. É tudo complicado, é tudo motivo de briga. A violência, de certa forma, está colocada como uma situação normal, né? A bem da verdade, Roberto, eu acho que as famílias e a escola acabam refletindo o que é a sociedade. Sim. Né? Ou jeitinho para tudo, ou nada pode. Dois extremos. Sim. Ou tudo pode, ou nada pode, ou eu compro tudo, ou eu ganho tudo. E não tem o meio termo. Como sempre na educação, o que mais deve vigorar é o bom senso. E aí, nesse sentido, sim, com certeza. Mas então, nesse sentido, por mais que os pais falem, por mais que a sociedade fale, nós não estamos muito preparados, enquanto professores e educadores, para lidar com a disciplina na sala de aula. Em sentido de que ou se apanha, ou você sai brigando, gritando. Tem que haver alguma coisa distinta, e que eu digo até que é da própria questão da metodologia da aula. Ah, isso mesmo. Né? Porque se você vai fazer uma aula repetitiva, cansativa, eles vão pensar em outra coisa. Hoje eu conversava com uma coordenadora sobre isso, exatamente sobre isso. Porque alguns dos colegas da educação infantil e do Fundamental 1 vinham ou vêm sinalizando um pouco a questão da indisciplina. Certo. E ela foi muito sábia na resposta dela. Porque são classes pequenas, são crianças pequenas. Muda a estratégia. Sim. Porque faz aquela aula, naquele formato de 30 anos atrás, com tudo prontinho, direitinho, e quer que a criança fique quieta ou que participe de maneira, não sei se correta, se é a melhor palavra. Né? Precisa mudar. Claro. Tem que mudar. Tem que sair da zona de conforto. E às vezes o professor não quer sair da zona de conforto. Por outro lado, eu costumo muito dizer para os professores que trabalham mais com adolescentes, né? O diálogo vai até a página 3,5. Certo. Na página 4, se foi tudo esclarecido, foi tudo explicado, regra do jogo, precisa se cobrar
E o aluno, ou o adolescente, ou o jovem, Uhum. ele tem que arcar com as consequências dos atos dele. Perfeito, perfeito. Porque senão esse balaio de gato vai continuar a vida inteira. Claro. E eu ainda tenho mais uma tese que eu já falei para você muitas vezes e repito. A escola é ponto de atrito hoje, porque ainda é um dos poucos lugares que diz não para a criança. Perfeito. Eu acho que é por aí sim, mas o outro ponto que você tocou é muito interessante da gente relembrar. Tudo tem limite. Então, eu vou oferecer uma situação, uma aula, uma metodologia que envolva o aluno. Isso ajuda muito. Mas você sempre vai ter, apesar disso, você sempre vai ter aquele aluno que não está muito aí com a coisa e que não vai querer, e que vai querer brigar, brincar, vai querer fazer tudo, menos estudar, menos prestar atenção na aula, menos se desenvolver. Tem limite. E o limite é, primeiro eu falo com ele, depois eu posso expulsar, depois eu posso da sala, depois... Pode chegar numa expulsão de aluno? Casos gravíssimos. Eu, sinceramente, nos meus quantos anos de escola, já perdi a conta, mas lá para os 40 anos de escola, eu nunca vi um caso de expulsão nas escolas que eu trabalhei. É raro, mas é coisa que é até possível de acontecer, dependendo da situação, dependendo de uma série de fatores da própria família e do próprio aluno. É por aí, não é? É raro, a expulsão é muito rara, até porque a supervisão de ensino hoje ela é muito reticente a esse tipo de atitude. Sim, verdade. Tem que ser uma coisa muito grave, muito grave. Assim, vamos dar um exemplo trágico. Entrou com uma faca na escola. Não tem que discutir essas coisas. Mesmo assim, muitas supervisões ainda pedem que se oriente, que se converse. Por outro lado, eu acho o seguinte, não existe a expulsão e não deve existir mesmo. Né? Visitar informação, tem que ver até onde nós... Mas nós temos um limite de atuação. 1. 2. A escola é um ambiente coletivo, então eu também não posso, em detrimento de um coletivo, preservar um individual. Não é verdade? Escola que nós já trabalhamos tinha uma regrinha que ainda hoje eu uso. Você tem que olhar para o bem maior. Isso. Você tem o aluno de um lado e toda a escola de outro. Por mais que você queira ajudar aquele aluno, primeiro você pensa lá e depois você vem para o aluno. Você tem um professor que não está dando conta do recado. Ah, mas coitadinho, eu vou demitir. Bem maior. O bem maior é os alunos e a aula que eles tinham que ter e não estão tendo. Vou ajudar o professor, mas sem deixar isso de lado. Eu acho que é por aí o certo, não é? É verdade, é isso mesmo. E outra coisa que, completando o que eu comecei, da expulsão, porque ela não existe, né? Não existe e não deve existir, salvo raríssimas exceções, às vezes se faz necessário a gente pedir que os pais transfiram a criança. Sim. O pai transfere a criança. Por quê? Por uma questão de preservação da imagem, da própria preservação do físico, do próprio coletivo. Então, às vezes, a gente pede para os pais. São casos... A adaptação para a escola não existe. Você tem que procurar uma outra escola até para ver se com novas amizades, novos meios de trabalhar, a coisa melhor. Porque existe um termo nos regimentos, que você sabe tanto quanto eu ou melhor, da expulsão compulsória, né? Que é um termo assim, bastante pesado. A expulsão compulsória, você precisa sinalizar na documentação por que o aluno está saindo. Verdade. E às vezes a transferência, quando a família pede, sai isento. Também não vamos prejudicar e rabiscar tanto aquele histórico de um aluno que dele não tenha mais chance em lugar nenhum. Então, essas estratégias, às vezes, são usadas, sim, mas sempre visando o coletivo. Da minha parte, concluindo, daí você conclui, eu diria que o resumo de tudo isso é o seguinte: você só resolve a indisciplina com educação. Quer dizer, você tem que continuar sendo educador, inclusive nos casos de disciplina. Portanto, tem limite? Tem limite. Tem diálogo? Tem que ter diálogo antes. E por aí vai. Se você é educador, inclusive no momento da indisciplina, você tem que ser educador. Não pode simplesmente ficar nervoso e querer descontar ou coisa parecida. É por aí. É fácil?
Não, não é. Mas, diga, Marília. Eu acho que é isso mesmo, e mais uma variável eu colocarei. Não adianta ficar reclamando que a sala é indisciplinada se você continua dando sua aulinha como deu 20 anos atrás, num tempo que as coisas eram muito diferentes, e o aluno hoje tem muitas outras tantas variáveis de motivação. Sim. Por outro lado, nem 8 nem 88. Nós também temos que trabalhar com os adultos e com o aluno, que existe o respeito, existe o limite, existe tudo isso. O bom senso sempre é difícil, né, Roberto? Pois é, Sempre sim. é difícil. Mas a busca de coisas melhores e aprimorar as atividades faz com que você melhore também a questão disciplinar. É isso. Temos dito? Temos dito.